Nós temos falado sobre fé e sobre uma fé prática, sobre uma fé especificamente de manifestação. Então, nosso assunto tem sido esse, a gente tem chamado essa série de Podes Crer, e falamos para você, sobre alguns aspectos fundamentais para você começar a crer em Deus e continuar a crer em Deus. E nas últimas semanas nós temos explorado na Bíblia, no Novo Testamento, alguns episódios no ministério de Jesus, onde fé, ele mesmo, Jesus, diz que a fé da pessoa, a fé do indivíduo, foi o grande herói, foi o protagonista de um milagre que aconteceu. A gente está analisando 10 casos de cura, onde nesses casos, e você vai ver em outros casos, pelo menos implicitamente, a questão da fé, mas nesses casos a fé explicitamente, ela é o fator determinante de um milagre. E acho que se Jesus enfatizava isso, quantos acham que a gente deve enfatizar o que Jesus enfatizava? Acho que é importante a gente olhar para aquilo que Jesus acreditava que merecia a nossa atenção. Há uma coisa importante, o pastor de irmã falou para você, né? Não ficar olhando muito para o seu celular, ou então deixar ele sem fazer barulho, mas tem uma exceção. Se você é pai de filhos pequenos, a gente quer que de vez em quando você cheque o seu celular, né? Porque às vezes os professores lá precisam chamar você por alguma razão, até talvez 3, 4 anos de idade, se o seu filho precisar, e você poder atender lá a uma necessidade caso haja. Amém? Quantos pais aqui de filhos pequenos tem aqui? Levanta assim a sua mão. Amém. Vamos orar para esse pessoal, né, gente? Eu sei que precisa de uma força extra, não é fácil, mas Deus é bom, Ele tem cuidado de nós. Vamos lá então, falando sobre fé para curar, nós começamos a falar sobre esses 10 episódios, hoje a gente vai para o 6º episódio. Primeiro foi a cura do filho do oficial do rei, se você vai ler em João no capítulo 4, que esse homem vai procurar Jesus, ele é um homem importante, mas ele não se utiliza disso, simplesmente ele se aproxima de Jesus em humildade, ele fala, meu filho está sofrendo, naquela época um filho acamado, seja uma criança, seja um jovem, era um risco muito grande daquilo piorar e a pessoa morrer, não existia quase nada que hoje nós temos de ajuda nessa questão de uma febre, de uma infecção. Então esse pai está preocupado, está desesperado, mas a Bíblia fala que Jesus diz para ele, pode ir, o seu filho continuará vivo. Jesus dá uma palavra para esse homem, e ele poderia escolher se ele acredita ou não, mas a Bíblia diz, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E nessa partida, nesse voltar para casa, a gente não sabe qual distante era a casa dele, podia ser bem longe, ele partiu e ele chegou em casa, só que durante todo esse percurso, seu coração talvez estivesse pensando, será que aconteceu mesmo, né? Mas a Bíblia diz que ele confiou na palavra de Jesus, e durante toda essa caminhada, acho que ele foi se lembrando, Jesus disse que meu filho está vivo, então eu vou acreditar que ele está vivo, e a Bíblia diz que isso realmente aconteceu. Jesus, obviamente a Bíblia vai nos mostrar que foi a fé desse pai que teve uma grande importância, teve um papel, né, talvez imprescindível em relação ao que aconteceu. O segundo foi a cura de um paralítico em Cafarnaum. Essa é uma história famosa, ela aparece em mais do que um evangelho, pelo menos 3, Mateus, Marcos e Lucas vão narrar desse homem que é levado, e quando chegam para tentar ver se alcançam onde Jesus está para curar um homem paralítico, não encontram como entrar na casa, fazem um buraco no teto, você conhece a história, e descem aquele paralítico. E a Bíblia diz que quando isso acontece, Jesus vê nessa atitude desses homens, de não desistirem, de irem até o final, ele percebe fé, e a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E na continuação dessa história, Jesus não apenas perdoa os pecados, mas cura completamente aquele paralítico, ele vai para casa andando. E eu pergunto mais uma vez à igreja e a você que está aqui nos visitando, você acredita que realmente isso aconteceu? Que esse homem era paralítico até ali e a partir dali ele não era mais? Quantos creem que isso realmente aconteceu? Um encontro com Jesus faz diferença, faz toda a diferença. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje, ele continua perdoando pecados, ele continua curando enfermidades, ele continua fazendo a sua obra. E como a gente não cansa de falar aqui na igreja, ele é um Deus bom, ele cuida de nós, a sua vontade é boa, nunca ele é mau para nós. Assim como um pai, né, cuida dos seus filhos, e às vezes
Porque um pai tem que disciplinar, um pai tem que orientar, e às vezes parece que o pai não está sendo bom, ainda assim ele está vendo o melhor para os seus filhos. A gente entende, quando a gente é pai, que a gente não pode fazer sempre a vontade dos filhos, mas Deus sempre é bom e está sempre cuidando de nós. Que alguém diga amém. Esse terceiro episódio é a cura do servo centurião romano, uma cura muito interessante. Esse servo está em casa, mais um, que está em casa, e à distância ele é curado. Jesus dá uma palavra e esse homem é curado. Mas Jesus exclama para todo mundo ouvir que nunca viu uma fé tão grande como a daquele homem, aquele centurião, que ele acreditou que se Jesus apenas falasse aqui, lá em casa o meu servo vai ser curado. A Bíblia diz, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Quantas vezes no ministério de Jesus ele fala algo semelhante? Vai acontecer conforme você crer. Jesus dá uma importância muito grande ao que você crê, ao que você está disposto a crer, até onde você consegue acreditar. Eu consigo acreditar até aqui, ok, seja feito conforme você crê. Eu não consigo acreditar em nada, ok, seja feito conforme você crê. Se você não acredita em nada, não vai acontecer nada. Eu consigo acreditar até aqui, Jesus, eu creio em você, eu confio em você, eu acredito que o que você falou é verdade, ok, seja feito conforme você crê. Frequentemente você vai ver isso no ministério de Jesus, e aqui não foi diferente. O quarto episódio é a cura da filha de Jairo. Jairo vai pegar Jesus lá na praia, Jesus acabou de chegar num barco, desce da praia, ele fala, vamos lá em casa, minha filha está morrendo, mas se você for lá, ela vai viver, se você tocar nela, Jesus, ela vai viver. E Jesus fala, ok, vamos embora. E Jesus poderia muito bem dizer, olha, eu tenho outros compromissos, mas não, quando o homem revela fé, a impressão que a gente tem é que Jesus para tudo para atender, e ele realmente vai até onde aquele homem está, na casa da sua filha, e recebe a notícia no meio do caminho de que não tem mais jeito, que a menina já morreu. Isso é uma das coisas mais frustrantes para mim e para você. Tentar se colocar no lugar desse pai é uma dor muito grande, Estava apresentando aqui o Enzo, enquanto a gente estava orando por ele, e os pais me falando de um probleminha que aparentemente vai ser fácil de resolver, a medicina consegue ajudar, mas principalmente nós cremos no poder de Deus, nós cremos, amém? E ainda assim isso mexe tanto com a gente. Imagina com os pais, Imagina um pai como Jairo, com a sua filha doente, à morte, e agora vai ficar tudo bem, porque Jesus está indo lá em casa, e no meio do caminho, há uma avalanche de frustração. A menina morreu, não adianta mais, Jesus. Não adianta mais, pode liberar Jesus, deixa ele voltar para o trabalho dele, deixa ele voltar para fazer o que ele estava fazendo. E é aí que Jairo tem uma opção, ou algumas opções. Uma delas é simplesmente desistir de tudo. Mas a outra opção, que é tão difícil para mim e para você imaginar, conceber, mas ele conseguiu, então é possível, era continuar confiando no poder de Deus. Você sabia que isso resume muita coisa na nossa vida? Se a gente apenas conseguir, eu vou repetir a frase, continuar confiando no poder de Deus, grandes coisas podem acontecer. Porque às vezes não é tão difícil começar a confiar. E quando o milagre finalmente acontece, a gente festeja, a gente se alegra, eu confio em Ti, mas a perseverança, continuar quando está tudo dando errado, é onde muitos de nós naufragamos, é onde muitos de nós perdemos a batalha, porque aconteceu alguma coisa que me deixou muito mal, muito frustrado, muito triste, eu não sei se eu consigo continuar. Deixa eu dizer para você, se você já veio até aqui, Deus sabe quais são os seus limites. Se você aguentou até agora, Ele sabe que você consegue aguentar um pouco mais, apenas continua confiando nele, porque Ele é bom, Ele é fiel, amém? E é o que acontece, Jesus olha para esse homem e ajuda ele fala, Jairo, não temas, crê somente. A Bíblia diz, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. E Jairo precisou decidir, escolher, eu vou confiar nessa palavra, e foi para casa. E aconteceu, não o que Jesus necessariamente planejou, mas o que o próprio Jairo declarou. Quando Jairo vai procurar Jesus, ele fala, se você for na minha casa, e Jesus foi. Se você colocar a mão sobre a minha filha, e Jesus coloca, o que Jairo sugeriu, ela será curada, e ela foi. Veja como Deus, Ele honra a fé que um homem tem, que uma mulher tem, e como é importante a gente olhar para isso e perceber
Ele não quer ditar as regras dele necessariamente para mim e para você, ele quer apenas que você confie nele. E muitas vezes vai cair muito bem você ser ousado na sua fé. E se você entende isso, diga amém. Depois, no meio desse episódio, acontece a história dessa mulher que tem um fluxo de sangue. Dizer para você que essa é uma das minhas histórias prediletas parece estranho. O pastor gosta de uma história de uma mulher que vivia, né, com uma hemorragia. Não, eu gosto do milagre que aconteceu, eu acho que você também. 12 anos, isso sempre me impressiona. Eu não consigo falar disso e não lembrar do drama que isso é. E eu acho que aqui na igreja deve ter gente que sofre alguma coisa durante muito tempo, que está tentando se livrar de alguma coisa durante muito tempo. Não sei se 12 anos, talvez mais, talvez menos. Mas alguém que está sangrando, que está com uma hemorragia há 12 anos, que já tentou de tudo, perdeu dinheiro, não consegue nada. A Bíblia fala só piora, só piorou. É muito difícil alguém assim acreditar em mais alguma coisa. Mas a Bíblia fala que a história dessa mulher muda completamente quando ela ouve falar sobre Jesus. Eu sempre que eu falo isso, a Bíblia está lá, ouvindo a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus. Que fama? Ela ouviu que Jesus estava curando. Ela ouviu que as pessoas realmente se encontravam com Jesus e voltavam diferentes. A fama de Jesus que estava correndo por todo lugar é, quando alguém se encontra com Jesus, a pessoa muda. E tem gente que chega cego e agora está enxergando. Isso é possível. Tem gente que chega aleijado e agora está inteiro. A Bíblia fala sobre isso. Tem gente que chega mancando e sai andando normal. Tem gente que chega paralítico e volta para casa, carregando a sua maca, o seu leito. Tem gente que chega surdo. Tem gente que Jesus se encontra no meio do caminho. Tem todo mundo que está se encontrando com Jesus e acredita nele, confia nele, volta para casa diferente. A fama de Jesus se espalhava. Na próxima, que é o número 6, a Bíblia fala desses 2 cegos, que é uma história interessante, e segundo a leitura aqui de Mateus, é logo depois que Jesus cura a filha de Jairo, está saindo da casa ali da menina, vem esses 2 cegos, talvez com um monte de outras pessoas, né? Todo mundo que estava vendo o que estava acontecendo estava interessado, se ele pode me curar, eu quero. E eles 2 vão até Jesus, e eles usam uma expressão que eles compreendiam muito bem, a gente nem tanto, mas eles falam assim, filho de Davi. Quem chamava Jesus de filho de Davi, estava dizendo, eu me certifico, eu tenho certeza, eu estou convicto de que você é o Messias. Eu acredito que você foi enviado por Deus, que você é aquele que tinha sido prometido. Não sei se eles falavam isso com tanta certeza assim. A Bíblia fala que de vez em quando alguém falava isso só para ver se funcionava como uma palavra mágica. Filho de Davi. Mas esses homens dizem, eu acredito que você é quem você diz que você é. E ele fala assim, tem compaixão de nós, esses 2 homens. E obviamente eles queriam uma cura, eles são cegos. Jesus está curando todo mundo, por que não cura a gente? Tem compaixão de nós. E Jesus faz uma pergunta para eles interessante, vocês acreditam que eu posso curar vocês? E se eu perguntar isso para você aqui, acho que 100%, se não perto disso, vai dizer que todo mundo acredita que Jesus pode. Você crê que Jesus pode fazer qualquer coisa? Ele pode. Nós cremos num poder ilimitado, que quando a Bíblia diz que ele é onipotente, significa exatamente isso, não há nada que ele não possa fazer. E Jesus faz essa pergunta, você acredita que eu posso? E os 2 dizem, acreditamos, cremos. E Jesus simplifica muito para eles, né? Vocês acreditam que eu posso? Eu posso. E olha o que Jesus fala para ele. E ele, tocando nos olhos deles, disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. Se vocês realmente acreditam, então assim vai acontecer. Queridos, a gente podia falar de 1000 outras coisas que a Bíblia fala, inclusive sobre cura divina, inclusive sobre milagres de Deus, que não necessariamente exaltam a fé do indivíduo, mas a grande maioria. A Bíblia faz questão de dizer, olha, o que você crê faz diferença. Até onde você conseguir acreditar faz diferença. Então eu convido você a estudar mais isso, olhar mais para a sua Bíblia e descobrir quantas vezes isso aparece. Seja feito conforme você crê. A nossa crise, quando nós lemos isso, é que a gente lembra de algum momento da nossa vida onde a gente fala assim, poxa, mas aquele dia eu criei, eu acreditei de verdade.
E eu não sei te responder o que é, o que não é, por que certas coisas acontecem e outras não, mas eu não posso deixar de olhar para isso. Deixa eu falar para você da minha experiência. Muitas vezes eu já disse que eu acreditei. Muitas vezes eu já disse, eu acreditei até o final. Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Mas o tempo passou e me revelou que, na verdade, tudo que eu tinha era um desejo. E um grande desejo, uma vontade muito grande de que algo acontecesse. Não era uma certeza, não era uma convicção, mas eu já sonhava, eu já visualizava, eu sei, eu creio, na verdade não queria nada, eu queria muito que algo acontecesse. Como é que a gente faz então, André, para crer de verdade, para acreditar de verdade? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tem intimidade, comunhão com Ele, mais você ouve, e aí sim mais você confia. Uma das crises do crente do século 21 é que ele diz que ele confia em Deus, mas ele nem conhece a Deus. Ele diz que ele acredita em Deus e confia em Deus, mas não tem nenhuma comunhão com Deus. Como é que você vai ter alguma fé? Como é que você vai confiar em qualquer pessoa que você nem conhece? E por isso que isso é tão importante. A raiz da nossa fé é uma comunhão real com Deus. O que é o coração da nossa fé real é uma vida com Deus, onde você se encontra com Ele, onde você conversa com Ele, onde você tem um tempo com Ele diariamente, onde Ele faz parte do seu dia a dia, até nas pequenas coisas. Está todo mundo vivo aí? Amém? Então, isso vai se repetir o tempo todo, seja feito conforme a fé que vocês têm. E esses homens acreditaram, eu creio. E o milagre realmente aconteceu. E a vista deles, a visão deles foi restaurada. Mais uma vez, você crê que isso realmente aconteceu? Que homens cegos começaram a enxergar do nada, assim? Não foi do nada, né, pastor? Eles acreditaram, foi o poder de Jesus? Foi o poder de Jesus. Na história anterior da mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela vai por trás dele, toca na sua veste e o poder de Jesus flui para ela. E Jesus para tudo e fala, quem foi? E a mulher finalmente diz, foi eu. Mas a Bíblia narra isso, Jesus diz, de mim saiu poder. Há um poder em Jesus que pode ser transferido para a sua vida e transformar circunstâncias, transformar o seu corpo. Esses homens eram cegos. Eu não sei por que eles eram cegos. Mas se faltasse córneas, né? Se faltasse uma parte, Jesus não apenas restaurou, Jesus criou algo novo. Você crê nisso? Ele é o Deus, nosso Deus é um Deus criador. Por que ele parou de criar? Ele pode continuar criando coisas que não existem na nossa vida. Aliás, quando a Bíblia fala sobre isso, fala no presente. Romanos, no capítulo 4, diz assim, o nosso Deus, Ele chama à existência coisas que não existem. Ele chama o que não é como se já fosse. Glória a Deus. Amém? Eu gosto muito do 7º episódio, a mulher cananeia. Ela vai ser narrada aqui em Mateus como uma mulher cananeia. E eu não tenho certeza plena, mas eu acho improvável que tenha tido 2 episódios tão iguais assim. Ela também é referida como uma mulher cirofenícia, que é a mesma coisa. E a gente lê essa passagem e fica um pouco frustrado com Jesus. Por que Jesus não atendeu logo essa mulher? Você conhece essa história? Se você não conhece, eu vou contá-la rapidinho para você. Jesus está numa região diferente. E a gente não consegue entender isso. A gente mora no Brasil. E mesmo que você vá para uma região muito diferente, em outro lugar do mundo, em geral, você faria isso como um turista, né? Você não esbarra numa cultura tão diferente da sua. Naquela época, os povos não eram, na grande maioria, não eram povos amigos uns dos outros. Eram povos muito distintos uns dos outros. Mesmo que o meu povo tivesse uma aliança com o seu povo, ainda assim a gente não se dava tão bem assim. Porque eu tenho a minha cultura, eu não gosto de misturar com ninguém. E era assim muito, muito forte naquela época. E os cirofenícios, no caso aqui os cananeus também, eles eram considerados uma raça de pessoas que faziam as coisas mais absurdas, mais bárbaras que você pode imaginar. Tudo de ruim que você pudesse imaginar. Inclusive sacrifício de crianças, coisas desse tipo. Né? Para os deuses deles. E uma imoralidade imensa, uma violência muito grande. Era um povo que, a partir da nossa visão cristã, a gente pensa, bom, Deus ama essas pessoas, Deus quer muito cuidar delas, mas com certeza não vai ser muito fácil alcançar essa gente.
Jesus dá uma resposta para essa mulher quando ela vai atrás dele, reproduzindo aquela fala, filho de Davi. Na verdade, ela nem sabia quem era Davi. Possivelmente ela nem sabia o que isso significava, mas ela ouviu alguém falando, funcionou, eu vou falar também. A gente faz isso às vezes, né? Funcionou com alguém, eu repito, eu reproduzo aquilo. Mas Jesus não dá muita bola para ela e fala, olha, eu não fui chamado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha um compromisso. Não impediu que ele atendesse um centurião romano, que não tinha nada a ver com Israel, mas era um centurião romano. De vez em quando Jesus podia até, mudar a sua agenda, mudar um pouco a sua programação com base, como eu disse para você, na fé que aquela pessoa revela. No caso do centurião e no caso dessa mulher. E essa mulher insiste. Eu não sei quanto a você, mas em geral a gente não gosta de gente insistente, né? Insistência parece que beira a perturbação. Quando você insiste muito, você se torna chato. Quem conhece alguém chato? Quem está sentado do lado? Não precisa responder. Mas quando a pessoa insiste. A Bíblia fala que Dalila insistiu tanto com Sansão, a Bíblia fala que ele foi assim possuído de uma impaciência de matar. Eu já tive esse momento na minha vida. Eu acho que você também, por causa de uma insistência. Curiosamente, Jesus não tem muita crise com isso. Jesus não tem muito problema com insistência, até porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe onde você está e te alcança onde você estiver. Jesus não tem muita crise com a minha imaturidade, com a sua, a não ser que eu me negue completamente a crescer. Ele reclama com os discípulos, por que vocês ainda estão com essa qualidade de fé? Vocês podiam já ter crescido. Mas se você ainda é imaturo, porque Ele lida com pecadores que nunca tiveram uma aproximação com qualquer coisa divina, com qualquer coisa de Deus, e Ele vai lá onde eles estão, toma a mão deles e dá um passo de cada vez. Onde quer que você esteja, Ele consegue te alcançar. Aonde quer que você esteja, por mais longe que seja, Ele consegue te achar lá e tomar a sua mão e te ajudar a dar mais um passo. Ele não teve problema com essa mulher, mas ele fez uma coisa interessante, ele parece que estava testando ela, eu não sei, talvez. Ele continua andando, e a mulher insiste a ponto dos discípulos de Jesus ficarem impacientes. Fala, Jesus, por que você não fala qualquer coisa para essa mulher ir embora? Se você apenas disser, não vou, pode ir embora, se você der uma... E Jesus meio que está dizendo, não, deixa ela vir, vamos ver até onde ela vai. E quando essa mulher insiste, os discípulos falam, manda ela embora, Jesus fala algo para os discípulos e ela ouve. E parece ser tão ofensivo, que eu e você ficamos, é isso mesmo que ele disse? Isso está na Bíblia? Será que tinha que estar na Bíblia? Será que não era melhor ter editado essa parte? Jesus chega para esses homens e fala, eu tenho uma missão com Israel, Israel tem uma aliança com Deus, e eu vim para convidar Israel a entender paternidade, que Deus é pai deles. E não é bom pegar um pão que era para dar para os filhos, para alimentação dos filhos, para sustento dos filhos, e jogar para um cachorro. É isso mesmo, Jesus? Jesus fala, não é bom pegar, tomar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E, claro, você nunca deve ter passado por uma situação como eu acho, como essa, mas se o seu filho está com fome, e você tem um pão, e o seu cachorro também está com fome, eu acho que você prefere dar para o seu filho. Nós entendemos o que Jesus está falando. Concordou comigo. E a gente vai ver que isso, mas ainda assim, dizer para essa mulher que ela é comparável a um cachorro, e nós não sabemos todo esse pano de fundo, mas, mais uma vez, o povo sírio-fenício, o povo cananeu, não tinha a menor crise de ser chamado de cachorro, porque eles se achavam mesmo isso. E Jesus não está ofendendo essa mulher, ele está apenas fazendo uma analogia importante. Porque, quantos aqui tem um bichinho de estimação?
Levanta sua mão. E bastante gente. Eu também tenho. E eu gosto muito do meu cachorrinho. De verdade. Se você ver o nosso relacionamento, você vai confirmar. Eu tenho um carinho muito grande com ele. Mas gosto muito mais dos meus filhos. Né? Não desprezo o meu cachorro, mas amo 1000 vezes, 1 milhão, 1 bilhão de vezes mais. Claro, você entende isso. Eu sei que você está pensando, hoje em dia tem gente que gosta mais de bicho do que de gente, eu sei. Mas tem uma crise lá, depois a gente conversa sobre isso. E essa mulher, ela fala algo fantástico. Ela fala, Jesus, em outras palavras, esse é apenas estou aumentando um pouquinho o que ela falou, eu não estou interessado em que você tire nada dos filhos. Eu não preciso que você mexa na sua agenda, eu não preciso que você, né, faça muita coisa por mim. Mas, e a Bíblia faz questão de registrar isso para a gente 2 vezes pelo menos, quando os filhos estão comendo pão, eles deixam cair alguma migalha, e é aí que o Flop, o meu cachorro, se dá bem, e é aí que o seu cachorro se dá bem, né? Lá em casa, quando cai alguma comida no chão, antes de limpar, eu chamo ele, Flop, porque eu sei que ele vai gostar. Cai alguma coisa lá, dependendo da coisa, tem coisa que ele rejeita, não, isso aqui não é para mim não, tem coisa melhor, mas a maioria das vezes ele vai gostar. E ela fala, os cachorrinhos se fartam das migalhas que caem das mesas. Em outras palavras, Jesus, eu não preciso que você me dê um pão, mas larga uma migalhazinha para mim que já está bom. E Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ela foi lá intercedendo pela sua filha. A Bíblia diz, naquele mesmo instante ela foi curada. E talvez tenha muito mais para a gente aprender nesse episódio do que eu penso, mas uma delas é que se você crê, você não desiste, você vai até o final. Você insiste. Eu não estou falando para você simplesmente fazer uma oração repetida a Jesus. Ele ouviu quando você orou, mas manter a mesma disposição de crer quando nada ainda aconteceu, quando ainda não funcionou o que você estava esperando. E essa mulher revela essa insistência. Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Você sabe o que essa mulher revela? Que o poder de Jesus é tão grande que um pouquinho dele é suficiente para a gente. Que uma migalha resolve, e é verdade. Nós não fazemos ideia, quando você estava louvando aqui a Deus, a gente estava cantando canções que exaltavam a grandeza dele, e a gente fala que ele é grande, mas você sabe qual grande ele é? Não tem como saber. Ele não cabe aqui dentro, ele não cabe na terra, ele não cabe no universo. A Bíblia diz que todo o universo está na palma da mão dele. O que ele não pode fazer? E o que impede que ele faça alguma coisa? A Bíblia não vai cansar de nos dizer que ele está totalmente a seu favor, mas você tem que confiar nele. O preço que foi pago pelo nosso pecado na cruz, o sangue de Jesus, não foi um precinho qualquer para salvar você e mais uma meia dúzia. Foi um preço para pagar pelo pecado de toda a humanidade que já existiu e vai existir. Eu não sei se alguns acreditam que Jesus vai voltar esse ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Bom, se ele voltar daqui a 1000 anos, e de 7 bilhões esse planeta pular para, sei lá, 50 bilhões, o sangue de Jesus é infinitamente superior para pagar o preço do pecado de toda a humanidade, sem exceção, e vai sobrar muito ainda, né? O preço foi muito maior. É mais ou menos assim, você chega ali no almoço, hoje tem almoço, você viu lá, né? O pessoal fez um banner bonito, churrasquinho, e chega lá, já botei fome em vocês agora, chega lá, quanto que deu aí? E alguém fala para você e sua família, o total deu R$40, R$50, ok, vou deixar 5 mil, não querido, não, foi R$50, mas eu quero pagar 5 mil, para quê? Você quer pagar de todo mundo? Não, eu estou pagando esse daqui, pode pagar para todo mundo se quiser, não tem problema. O que eu quero é que você saiba que o que eu estou pagando é mais do que suficiente para pagar completamente esse preço. Estranho para mim, para você entender isso, mas o preço que foi pago por você é infinitamente maior do que você pode imaginar.
Essa mulher revela a Jesus: eu acredito que o seu poder é imenso. Você sabe o que significa imenso? Imensurável, não dá para medir, é grande demais. E se você me der uma migalhinha, eu estou bem. E a Bíblia diz que Jesus fala: mulher, é isso aí, sua fé é grande e por isso sua filha está curada e estava curada. Quantos podem dar glória a Deus? O 8º episódio é a cura de um filho endemoniado. Nessa história, Jesus está descendo do monte onde ele teve um encontro com Deus tremendo, fascinante. E quando ele desce daquele monte, a primeira coisa que acontece lá embaixo é que um pai vem até ele desesperado, e uma multidão está fazendo uma comoção, uma bagunça lá. O que está acontecendo? E esse homem fala: Jesus, eu pedi que os seus discípulos orassem e intercedessem e expulsassem o demônio do meu filho, mas eles não conseguiram. E a Bíblia vai explicar por quê, Jesus depois vai explicar por quê, porque eles tinham uma fé muito pequena. Por que a gente não conseguiu, Jesus? Por causa da pequenez da vossa fé, porque vocês não confiaram, vocês não acreditaram. Vocês acreditaram que aquele demônio que estava ali naquele rapaz era maior, mas o poder de Deus é muito maior. Jesus apenas com uma palavra expulsa e aquele demônio vai embora. Aquele menino está revelando o que parece ser uma crise convulsiva. E eu não estou dizendo que necessariamente uma coisa tem a ver com outra, mas a Bíblia fala desse momento onde ele está endemoniado. Não sei se você acredita nisso, talvez você esteja pensando: isso é bobagem, isso aí é teatro, né? Ok, eu respeito completamente se você pensar assim. A Bíblia fala que isso aconteceu, esse rapaz teve isso, e começou a ter uma convulsão. E ao invés de Jesus simplesmente falar lá qualquer coisa, Jesus não pegou o microfone para dar para o menino, né? Que está aí? Quem está aí? Quanto tempo? Não, simplesmente... Eu não precisava ter feito isso, perdão. Vamos continuar. Jesus fala 2 palavras, não para o menino, para o demônio: cala a boca e vai embora. E eu acho que ele deixou para mim e para você uma receita. Não apenas quando alguém está endemoniado, mas toda vez que o inimigo tentar fazer qualquer coisa na sua vida. Se você já viu uma pessoa endemoniada, é normalmente um quadro muito triste, ao mesmo tempo algumas pessoas ficam até com medo e acham que aquilo é grande demais. Jesus fala para a gente que não é nada tão grande. Em nome de Jesus você tem o poder de expulsar aquilo ali. Você não precisa de um pastor para isso, você não precisa chamar alguém que fez teologia, você mesmo pode, em nome dele, porque é ele que faz. Cala a boca e vai embora, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar que essa não é a maior demonstração que o inimigo revela de poder sobre a vida de um indivíduo. Alguém endemoniado, um demônio que está operando na vida de uma pessoa que se permitiu ser possuída, é algo grave, mas algo que se resolve. O pior é quando você não vê que o diabo está ali, porque ele se infiltra em pensamentos nossos. Pessoas que têm pensamentos distorcidos a respeito de Deus não percebem essa influência diabólica. Quando você pensa que foi você mesmo que pensou aquilo, mas foi ele que colocou aquele pensamento ali. Não é quando você já teve essa situação onde você pensa assim: eu acho que eu não quero viver mais, eu acho que seria melhor se eu fosse embora, acho que seria melhor morrer. E você pensa que esse pensamento é só seu. Você que sentiu isso. Deixa eu te falar, eu não estou dizendo que 100% das vezes é isso, mas muitas vezes esse pensamento é apontado em você. Ele é soprado no seu ouvido e você acha que é você mesmo. Se você se assusta, se algum dia você pensa assim... Eu conto essa história porque eu já ouvi ela, de alguém que foi para cima de um prédio, olhou lá para baixo, só para ver a rua, não estava com nenhum pensamento, mas olhou lá para baixo, um prédio alto, estava tudo pequenininho lá embaixo, e veio um pensamento para ele. Ele não estava num bom momento da sua vida, e um pensamento veio assim: por que você não se joga? E essa pessoa imediatamente percebeu que era o inimigo falando com ele, e falou assim: se joga você. Mas outras pessoas iam falar: que isso, meu Deus, como eu pude ter um pensamento assim? Será que eu tenho tendência suicida? E o diabo está lá no teu ouvido: tem tendência dessas. Você vai querer fazer isso todo dia agora? Não, meu Deus do céu, será que... E a gente às vezes se rende
Há uma mentalidade contrária ao que a palavra de Deus fala para mim e para você. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Que em Cristo você pode ter a sua mente renovada o tempo todo. Mas se você vai prestar atenção e dar atenção a outras coisas, aquilo vai renovar a sua mente. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, aonde você colocar a sua atenção, ali você vai ser renovado. Alguém diz amém? Então, às vezes, nós damos uma força muito grande. O rapaz estava endemoniado. Deixa eu te falar, muito pior é ser, de alguma maneira, sugestionado pelo inimigo e acreditar nele. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você sabe o que significa ser o pai da mentira? Ele é bom nisso. Ele faz que uma mentira pareça demais uma verdade. E a gente muitas vezes acredita nisso. Nessa história, o pai pede a Jesus, Jesus vai lá, fala, quanto tempo isso está acontecendo? O pai fala, já desde a infância. Jesus fala com o demônio, sai, cala a boca, vai embora. E o menino é restaurado ao seu pai. Só que antes disso acontecer, esse pai faz um pedido a Jesus e fala assim: Jesus, se você pode, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus responde, e algumas traduções vão trazer aquela interrogação, nem todas, vai dizer, se podes. É como se Jesus dissesse assim, a questão não é se eu posso, a questão é se você pode crer. Outras versões não vai ter o ponto de interrogação. Jesus é como se estivesse apontando para ele e dissesse, se podes. Não é se eu posso, porque quantos aqui creem que Jesus pode qualquer coisa? Nós cremos, ele pode qualquer coisa, essa não é a questão. O poder dele nunca mudou. O que muda? Se você pode crer. E ele diz, tudo é possível àquele que crê. E se você quiser interpretar, tudo bem, que Jesus está falando dele mesmo. Se pode, você não me conhece, eu sou filho de Deus, tudo é possível a mim porque eu creio. Ok, se você quiser interpretar assim, ainda assim o milagre aconteceu por causa da fé. Mas eu creio, Jesus está mais uma vez atribuindo a fé do indivíduo ao grande herói, ao grande fator determinante para que um milagre de cura, de libertação acontecesse. E é o que está acontecendo aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Opa, tudo é possível que crê. E o homem falou, eu creio. E ele continua, algo que parece que está se contradizendo, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ou ajuda na minha falta de fé. E eu termino aqui. Se você está olhando para tudo isso e pensando, eu tenho batalhas na minha vida que eu queria vencer, mas eu não sei como. E o pastor hoje está falando para mim que eu preciso crer, que eu preciso confiar. Como é que eu faço isso? Esse homem acabou de falar, eu creio. Mas depois ele falou, me ajuda porque eu estou tendo problema na fé, eu estou tendo problema na minha incredulidade aqui. E Jesus, ele exclama algo muito interessante. Que se você crê, tudo é possível. Quando esse homem fala isso, eu queria que você soubesse. Eu acho que a melhor interpretação quando ele fala, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, é o seguinte, quando você crê em alguma coisa, seus pensamentos não vão te ajudar. Eles vão só te mostrar o contrário. Eles só vão te mostrar que não tem jeito, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Não é assim. Se você já esteve numa situação onde você precisa confiar em Deus, o que está acontecendo é uma batalha. A Bíblia fala que é o bom combate da fé. E você pode, deixa eu falar isso bem alto para você entender, você pode crer em Deus com o seu coração, mesmo tendo a sua mente atacada por pensamentos errados. Mesmo quando a sua mente não entende tudo o que está acontecendo, ainda assim com o meu coração eu creio. Toda vez que você tiver um grande milagre na sua vida, você vai ser tentado a pensar que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não tem jeito. Esse pai está vendo o seu filho rolando no chão, babando, e ele diz, eu creio, talvez com lágrimas nos olhos, mas olha o que eu estou vendo. E ele precisa escolher, eu creio apesar do que eu estou vendo. Ajuda-me, Jesus, a vencer o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Se não tiver algo que você está vendo, que é o contrário, se não tiver algo que você está sentindo, que é o contrário, se não tiver algo que você está experimentando, pensando, que vai contra, não é uma batalha da fé, e fé não necessariamente precisa estar envolvida, mas se você vai confiar em Deus e vai confiar até o final, não se espante de ser assaltado por pensamentos errados.
Está certo, é isso mesmo. O inimigo não quer que você receba nada de Deus, vai fazer de tudo para você desistir. Mas como esse homem, você pode dizer, eu creio. E eu estou olhando para alguns de vocês, eu sei que eu podia chamar vários para vir aqui testemunhar exatamente isso. O dia em que você precisou crer, apesar de tudo que estava acontecendo. Mas Deus é fiel. E Ele concedeu grandes milagres. Assim como esse que aconteceu. Então, em nome de Jesus, hoje eu te convido a pegar esses simples princípios e não deixar isso ser só uma mensagem, mas deixar isso ser prático na sua vida. Para confiar em Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso crescer na minha comunhão com Ele. Quando eu confio, eu tenho humildade. Eu não chego para Ele dizendo o que Ele tem que fazer, mas ainda assim eu sou ousado. E eu declaro, se você fizer, eu creio que vai acontecer. Como Jairo disse, se você for na minha casa, minha filha vai ser curada. Se eu tocar na sua veste, eu vou ser curado. E Deus não tem o menor problema de você ser ousado na sua fé. Ele não vai se sentir ofendido porque você está dizendo como é que vai acontecer. E você vai até o final. Como aqueles homens que levaram o seu amigo paralítico até o último nível. E se não conseguissem cavar um buraco no teto para descer, eu não sei o que eles iam fazer, mas eles iam fazer alguma outra coisa. A Bíblia ia dizer para a gente. E essa mulher cirofenícia, depois que Jesus chamou ela, aparentemente de cachorrinho, se ela se ofendesse e dissesse, eu não preciso disso, eu vou embora, a história dela não teria sido contada, a gente nunca nem ia saber que isso aconteceu. Mas apesar de qualquer circunstância, continuar crendo e confiando no poder de Deus, pode resultar em grandes milagres na nossa vida. Você recebe essa palavra? Amém. Eu vou orar junto com você, você não precisa ficar de pé, você pode ficar sentado. Mas em nome de Jesus, eu queria que você fizesse algo no seu espírito, que você fosse ativo no seu espírito. E que você dissesse, Senhor, eu quero crescer na minha fé, eu não quero mais ser o mesmo, eu quero dar o próximo passo. Se você quer dar o próximo passo, coloca a sua mão no teu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Há pessoas que estão aqui que o próximo passo é entregar a vida a Ti. Começar uma vida com Jesus. Como um dia eu fiz há muitos anos atrás, como centenas de pessoas aqui também já fizeram. Mas o Senhor está convidando homens e mulheres nessa manhã a dar esse primeiro passo. Começar a andar com Jesus. Olha, não tem maior e melhor decisão na sua vida. E você não precisa ser perfeito amanhã, Ele vai te aperfeiçoando um dia de cada vez. Mas confia nele, confia nele. Para outras pessoas, talvez o próximo passo seja voltar a andar contigo. Estão distantes, mas o Senhor está trazendo para perto mais uma vez. Para outras pessoas, o próximo passo é voltar a ter comunhão contigo. É voltar ao lugar secreto, fechar a porta do quarto e gastar tempo contigo. Senhor, ajuda, porque para muitos é um desafio tão grande, mas a gente pode começar pequeno e crescer. Nós queremos tomar essa decisão hoje. Para outros, o próximo passo seja esse, ser batizado. Nós vamos fazer isso agora. E nessa declaração pública, essas pessoas estão dizendo, eu morri para esse mundo e vivo para Jesus. Eu sou dele agora. Eu não sou infalível, eu vou errar, mas eu estou crescendo, dia a dia, mais e mais. Obrigado, Pai. Para outras pessoas, o próximo passo talvez seja se envolver mais com grupos na igreja, com o ministério, com uma classe. Para outros, o próximo passo talvez seja, meu Pai, aplicar esse princípio dessa palavra. E decidir, a minha fé não vai ser teórica, vai ser prática. Não vai ser só algo que eu aprendi ouvindo, mas é algo que eu faço. O justo viverá pela fé. E eu não vou viver pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Você pode repetir essa oração comigo? Diga assim, em nome de Jesus. Eu não vou viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu penso. Eu vou viver pelo que eu creio que Jesus falou,
que Ele fez e que está estabelecido para sempre na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode louvá-lo bem alto. Amém.